horas e 30 minutos, mais ou menos, né? Lá no Magnolia, lugar maravilhoso, né, Fernando? Queria que tu falasse um pouquinho dessa ideia para depois colocar essa turma para conversar. Claro, beleza. Bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite novamente. Estarmos falando desse evento de amanhã, que infelizmente já tem as vagas esgotadas, né? Foi, claro, o cineminha ali do Magnolia é espetacular e restrito, né? Pequenininho, mas na próxima turma com certeza, né, teremos outras oportunidades e aí vai dar para vir convidar, né, o ouvinte, né? Infelizmente dessa vez não deu, mas esse projeto então ele é uma homenagem a Neuza Hickel, que nos deixou ano passado, que era a nossa parceira desse projeto, né? Sim. E que tanto fez eventos de cinema aqui na cidade, como Escutarte, levou o debate, principalmente a reflexão sobre o cinema, né? Porque a gente está acostumado a ver o filme e deu, né, Rô? Mas conversar sobre ele depois é algo bacana, é algo diferente, é algo que acrescenta muito mais, né? Traz as várias camadas, pontos de vista de todo mundo que assistiu, então a experiência fica diferente, fica muito legal, né? E é importante também a gente colocar que é um projeto com financiamento da Lei Paulo Gustavo, né? Então tivemos essa oportunidade, estamos tendo, né, de trazer muito cinema aqui para a região, com cineclube, com produção de curta, como a gente estava falando, e com debate também, né? Edital com verba federal, mas organizado aqui pela Prefeitura de Canela. Então tem esse apoio da Secretaria de Turismo e Cultura também, do cineclube, né, da Adicuca. Então, deixo com eles, que são os mestres aqui, os especialistas, e aí é uma sorte muito boa, muito legal daqui de Canela, Gramado, a gente contar com um casal que vive, respira cinema, um verdadeiro casal de cinema há algumas décadas, né? Isso. Algumas décadas. Então a Rô e o Kiko vou liberar o microfone aqui, porque eles que Bom, bem-vindos, que manjam, né? Primeiramente, eles aqui, né? Bom dia. Obrigado, é uma honra pra gente. Eu vou começar com a Rô, né? Eu ia falar com o Kiko, eu vou começar com a Rô, né? A Rô que trabalha muito com tradução, legendagem, toda essa parte. Como que é trazer um filme, muitas vezes, vou dar um exemplo, filmes americanos, mais mainstream, vamos assim. Legal. E ter que passar essa mensagem pro brasileiro em filmes que muitas vezes, expressões idiomáticas americanas, tem a parte britânica também, que é totalmente diferente, apesar de ser considerada a mesma língua, né? Como que é fazer isso, esse trabalho? Tempo, expectativas, porque muitas vezes, por exemplo, eu sou fã de Friends, eu sou um cara que sou fã de Friends, e depois que tu aprende a ver o Friends no americano, muda totalmente a percepção daquela primeira vez que tu via com uma legenda, né? Como que é fazer esse trabalho? Isso pra mim é uma curiosidade, tá? Na verdade, a televisão, a tradução da televisão, do streaming é bem diferente do cinema. Então, tem filmes, a maioria dos filmes eu só traduzo para cinema. E depois eles vão para telecine, para TV, canal aberto e tal. Nem sempre eles levam a mesma tradução, porque tem toda uma questão técnica do tempo, a tela é pequenininha, então a legenda tem que ser adaptada. E às vezes a tua tradução também se perde até ela chegar no streaming, né? Muitas pessoas mexem naquilo, embora o meu crédito apareça no final. Lá, né? Já vi até créditos meus de filmes que eu não traduzi. Mas, voltando a essa questão, a maioria dos estúdios do cinema são esses grandes estúdios, né? E a gente recebe o roteiro, hoje em dia, no computador, todas as falas, geralmente bem explicadinho e com o vídeo. Então, hoje em dia, as pessoas já achavam moleza no passado. Pô, esse trabalho é só diversão, tu passa o dia inteiro só assistindo filme e tal. E, hoje em dia, realmente a gente vê o filme, só que às vezes você recebe um trailer de madrugada para entregar amanhã, super fácil, tranquilinho, faz aí você coloca ali no Google Translator e ele faz tudo, você só dá uma mexidinha. Não. Você não viu o filme, você não sabe do que se trata, é um filme de época ou um filme cheio de expressão idiomática. Você está no Brasil, apesar de você ter um conhecimento da língua inglesa, e tem que ter, ou da língua original, principalmente você tem que saber o que está acontecendo lá, a última gíria nesse momento, num gueto, ou num pessoal de música, e você não tem isso, ou você está num lugar ou você está no outro. Hoje, graças a Deus, você consegue falar rapidinho com as pessoas, tem que ter muitos contatos para falar o que isso significa. Só que um diz que significa uma coisa, o outro diz que significa outra, e outro, e você ainda tem que pôr isso
para cá, para o público poder sentar, ler muito rapidinho, porque ele não pode parar e estranhar. O que essa pessoa quis dizer? Não, isso está errado. Não, eu nunca vi escrito ponha, é só põe. O que é ponha na minha vida? Aí você tirou o cara da imagem, você fez ele pensar, e a legenda não está disputando com a produção. A legenda tem que passar desapercebida. Né? Só que todo público é crítico e aí todo mundo fala aquilo tá errado, aquilo tá assim. Então, realmente é um sufoco você passar desapercebido, passar a mensagem bem resumida, no tempo, com as técnicas todas, mas para quem gosta é uma delícia. Bom, me falando em quem gosta, né? Estamos aqui com um crítico de cinema, né? Que, cara, prazer te ter aqui também. E eu queria que tu falasse um pouquinho, eu não sei o termo exato, né? Seria da tua rotina e tudo mais. Como que tu faz, assim, uma crítica, por exemplo? Que hoje a opção, tu fala que nem é tanto, hoje tu não vê tanto filme, né? Mas como que é hoje? Eu vou fazer uma crítica de um filme. É sob demanda? Tu que escolhe? Queria que tu falasse um pouquinho sobre o trabalho de um crítico de cinema, né? Cabelinho, Léo, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Fernando. Honrado aqui. E eu acho que a crítica é o que a gente vai tentar contar amanhã. Eu vou tentar contar amanhã. Toda essa história. Isso foi um processo. Começou de uma maneira. Quando eu comecei a fazer crítica, eu ia só tinha no cinema. Sim. Você não conseguia ver na televisão. Não existia streaming. Isso tem mais de 40 anos. Mais de 45 anos. Então, eu vivia na sala de cinema. E sozinho. Porque eu assistia numa hora que... Eu assistia antes do público. Sempre era assim. Você vai pra cabine ou vai pro cinema e assiste e não tem ninguém. E depois, né? Tu vai fazer a crítica pra um jornal e a pessoa eu ia, tá esperando pra saber, né? Imediatamente. A gente ia direto pra redação. Na época eu trabalhava no Jornal do Brasil, que é uma espécie de 0 hora, tá, né? E lá do Rio. E então, o processo era esse. Assistia aos filmes na sala de cinema, alguns eram exibidos e outros na cabine das distribuidoras. Isso foi mudando, né? Foi entrando mais uma quantidade de filmes maior. Agora, enfim, agora já estou não digo no final de carreira, né? Porque eu gosto muito de escrever, mas mudou muito. E hoje eu escrevo para catálogos quando pedem para algum filme específico sobre mostras de grandes atores, grandes diretores. Então, assim, mudou muito. Antigamente não tinha essas mostras, né? Então, hoje está muito aberto ao tipo de demanda que eu tenho. Agora, a rotina de um crítico da 0 hora, por exemplo, o filme semanalmente tem estreias. A 0 hora, infelizmente, como vários, ou uma grande maioria dos jornais, não tem mais o espaço para fazer a crítica de todos os filmes que são lançados, porque o número de lançamentos só no cinema já é muito grande. Então vai aos poucos fazendo durante a semana as críticas desses filmes. Um crítico pode até escolher. Na época que eu trabalhava tinham 7, 8 críticos. Então a gente combinava, vamos fazer uma comédia. Tinha um crítico, um amigo meu, não vou dar o nome dele, ele odiava comédia. Então não dê pro cara... Não faça isso, ele vai dar a nota já vai ser ruim por né? Tinha nota na época, né? Tinha nota, estrelinha e tal. Pô, vai dar o Woody Allen. Aí tem outro que, assim, o cara é o intelectual, a figura clássica do crítico, de óculosinho escuro, não sei o que, o cara vestido como eu hoje, mas aqui é por causa da chuva. Todo de preto e tal, aquele cara meio circunspecto. Não adianta também dar uma comédia, comédia ou um filme infantil pra ele, que ele não tem, ele gosta da profundidade. Claro. E o cara que não gosta da profundidade quer ver Guerra nas Estrelas, quer ver... Blockbuster mesmo. Blockbuster é outra parada, né? Eu, aí já colocando um pouco o meu perfil, eu sempre fui muito eclético. Eu gosto de qualquer coisa. Qual que é o filme da tua vida? Blade Runner. Mas assim, mas é muito pessoal, Cabelinho, Léo, é muito pessoal, porque eu gosto muito de Orson Welles, Cidadão Kane, gosto de Jean-Luc Godard, Fellini, assim, acho que feras mesmo, né? Assim, mas é momento. Agora o filme que emocionalmente mexeu mais comigo, porque tem N camadas ali, tem a coisa da ficção científica, que eu acho maravilhoso, tem um monte de mensagem. É um filme que adora as coisas. E eu acho que é um filme que, se tu vê de 5 em 5 anos, tu vai mudando a tua percepção sobre esse filme, né?
Eu acho que o Blade Runner tem disso, né? Tu vê ele, quando eu vi com 20 anos, eu vi com 30, vou ver com 40, vai ver com 50, sempre tem coisas novas que ele vai te entregar, né? Sim. Não, se a gente for falar Sim, sobre Blade Runner, a gente vai ficar aqui até... Mas você também gosta de filme de vampiros. Ah, sim, é um... Não é um crepúsculo, né? Não. É uma coisa maluca, assim, da minha história do cinema, com o cinema. A minha tese de formatura na PUC, eu me formei na PUC do Rio, foi... O nome da tese era Vampiros. Só que não tinha Google e não tinha um livro sobre vampiros. Então eu assistia tudo. Eu tenho um estúdio, que, cara, foi o estúdio melhor, que mais produziu filmes sobre vampiros, Dráculas, etc. Nosferatu. Nosferatu não foi, mas é bom. Não. Nosferatu tá no universo Drácula, né? Mas é o... Bom, agora me fugiu o nome, mas é a Hammer Studios. A Hammer é um estúdio inglês. Então, assim, eles fizeram muitos filmes, eram filmes muito pesados. Então, eu adoro. Eu tenho uma filmografia de ter escrito sobre vampiros, além da própria tese, muito grande. Eu adoro filmes de vampiros. A vida do crítico é diferente, né? Eu imagino que, como é que seja assim um final de semana, o casal que tá de folga, não precisam fazer trabalho nenhum. Pegam um cineminha de vez em quando, escolhem também assistir um filme. Muito. Não tem esse problema aí. Só que agora a gente... Isso que eu tô falando, eu assisto na verdade, o mesmo volume de filmes, ou séries. Agora tem séries também, que muitas séries são quase, eventualmente, melhores do que os filmes. Né? Não é o caso, por exemplo, desse As Quatro Estações do Ano, que é uma série baseada num filme. O diretor e ator até aparece, o Alan Alda aparece no filme. O filme é muito bom, assim, excelente. A série é adaptada, eventualmente não é tão boa, mas isso é minha opinião. De repente, quem nunca assistiu ao filme... A opinião do crítico, né? E todo mundo é crítico hoje. Todo mundo pode ser crítico. E hoje, com o advento das redes sociais e vários sites, até o streaming te pede a nota ali, um filmezinho e tudo mais. É isso. Então tu acaba se tornando um crítico, mas aquele crítico embasado, isso, com aquela crítica de jornal que eu tanto li, principalmente aqui no meu caso, a Zero Hora, Cristiano Osório, por exemplo, que é um cara que fez muita crítica. Eu leio, provavelmente. Leio, semanalmente. É diferente, né? Totalmente. É diferente, né? Essa é a diferença. Você pode chegar a qualquer um de nós, né? A Rosana, que respira também, né, cinema e tal, ela pode gostar mais de um filme, só que ela não tem o estudo, o conhecimento e o volume também de assistir filmes. Né? O fato de eu, desde cedo, ter assistido os grandes diretores, Ingmar Bergman, Truffaut, enfim, eu assisti tudo. Então hoje... E vampiros. Filmes de vampiros. Então, eu gosto que ele coloca e vampiros. Não, porque aí entra um filme de vampiro agora, cara, assim, o Nosferatu. Sim. Muita gente gostou. Pra mim, assim, é muito inferior ao Nosferatu com Klaus Kinski, que o Herzog, um cineasta alemão, dirigiu. Então, assim, a base, e por que é, não vou entrar agora no mérito, mas assim, tem uma profundidade ainda maior, e foi feito há 30, 40 anos. Então, o crítico tem que ter essa experiência, por isso que eu acho assim, que um crítico de 20 anos, ele pode ter até uma percepção boa, mas ainda não tem esse volume de ter assistido tantos filmes para poder fazer as comparações e analisar com a profundidade, ver a questão psicológica, a questão social, antropológica, histórica. Enfim, tem N maneiras de você falar sobre o filme. 8h44, eu quero perguntar também pra Rossana, né? Se pro Kiko é o Blade Runner, qual que é o filme da vida pra Rossana? Ih, caramba! Aí eu vou dar um spoiler, né? O filme da vida é aquele que você trabalhou pouco, ganhou mais e curtiu fazer. E eu só vou dizer o nome lá na oficina. Mas o Fernando vai ter que fazer outro, que vai ter um monte de gente curiosa que não vai poder, já que tá esgotado, né? Eu nem sei qual é. Eu vou saber amanhã, então. Né? Vai saber. Eu vou saber amanhã. Você vai dar briga. Eu vou contar pra vocês o filme da minha vida, vocês vão me matar. Mas é que é um filme que tem uma questão meio que nostálgica, né? Que se chama Ferris Bueller Day Off. Muito bom. Que também é conhecido Viver na vida doidada. Curtindo a vida doidada, né? Não tem, é um filme da minha vida. É um filme que eu parava pra ver, eu matava aula pra ver na Sessão da Tarde, né? Sessão da Tarde que assassinou diversos filmes, né? A Globo com cortes absurdos, né? Mas enfim, né? O filme que é de dublagens clássicas, né?
E tem muito disso. Tu também participa do processo da dublagem? Sim, participo, faço a tradução de muitos filmes e a revisão da maioria deles, e é bastante interessante essa comparação também que a gente vai comentar lá. Que legal. Tudo isso e muito mais amanhã no workshop no Magnolia, a partir das 8h30 da manhã, 8h20, né? Se eu não me engano, abre os trabalhos. Não, 3. 15 horas. 15 horas. 8h20. Não, dá pra Fernando tá com o cartaz acordar aí, e ir pra Fernando. lá. Do cartaz. Então vamos de novo aí pro serviço e o horário certinho. Eu tinha aqui 8h20 no meu WhatsApp, mas vamos corrigir. 3 da aqui. tarde, 3 Não da tem tarde. problema, não tem 3 da problema. Até tarde. de Não contar. faz 8h20 era a entrevista, agora que eu... Não me faz acordar cedo, Léo. porque amanhã é- Assustei o Mas você pessoal. já tá aqui? 3 da tarde. Olha que legal, deixa eu mostrar só. aqui na câmera o pôster do One Love, filme do Bob Marley, que esteve em cartaz acho que 1 ano e meio, 2 atrás, né? Rô, deve lembrar a Aqui? data exata. É. E o cartaz, um dos cartazes que vieram diretamente da produtora, Da Paramount. Mostra de novo aí, da Fernando, pra gente Paramount, pegar na câmera. um dos filmes que a Rô traduziu, então para o Brasil, É. que se chegou no Brasil foi com a tradução dela, a legenda E não dela. foi fácil Horror. isso aqui, não. E eu ia comentar que esses grupos de ajuda, a tua rede de contato, são muito importantes, É. né? O grupo de jamaicanos no Brasil que vão ajudar, que ajudaram na tradução, Sim, então sim. É porque isso é tem muito toda a parte interessante histórica saber. do filme dele lá, né? Com o envolvimento, E as gírias, os político detalhes, dele, essa parte exatamente, cultural, né? Ela é muito É legal. bacana da gente saber. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente encerrar, que eu sei que a gente tem tempo. Tu falou do Paramount. Tu trabalhou no Mobland? Terra da Máfia? Não. Ah, eu tô vendo, sério. Ok. E aí teremos alguns desses cartazes amanhã, entre outros mimos, diretamente da produtora para sortear. Que legal, E que legal. só dessa vez para os felizardos, né? Poucos. E que pipoca, estarão. hein? E pipoca. Pipoquinha garantida. Pipoca, pelo amor de Deus. E café. Crítico tem que ter café, tradutora também, imagina. Legal demais. Uma honra recebê-los aqui nos estúdios da Clube. Kiko, Sana, muito obrigado pela presença. Valeu, Bom workshop uma honra. amanhã. Obrigada. A partir das Obrigado 15 mesmo. horas no Magnolia. Isso aí. Vamos falar errado aqui o horário. Um Valeu. rápido intervalo, já voltamos. Obrigado, Fernando. Casa aqui, sempre quando quiser retornar à Clube, você sabe que tá a porta sempre aberta. Rápido intervalo, 8h47, já voltamos. Muito mais que rádio. Na farmácia Líder